Abençoa teu servo, unja ele, Pai Santo, Pai querido, Pai querido. Ele foi, Pai querido, convocado em cima, mas o Senhor sabe, o Senhor usa os seus da forma que o Senhor quer, pois Ele não vai falar o que Ele quer, mas o que o Senhor quer que nós ouçamos. Pai querido, abençoa ele, encha ele do teu Espírito Santo e encha nós também, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. A passagem que também só uma passagem, né? A passagem que eu tenho na minha mãe sobre um tema que eu estava estudando essa semana, que eu estava meditando essa semana, que é sobre a mentalidade de filho e a mentalidade de escravo. Porque muitas vezes a gente não consegue, a gente é filho e a gente continua com a nossa mentalidade de escravo. Eita Deus! Ele estava falando muito comigo essa semana sobre essa passagem, sobre essa palavra, e ele me deu várias passagens da Bíblia, e eu vou estar falando sobre a palavra e no decorrer da palavra eu vou estar passando as passagens. Agora está com o secretário. Aleluia! Pode até sentar aí. Começando falando sobre mentalidade, né? Eu falei que tem da mentalidade, filha, mentalidade de escravo, para a gente poder se transformar, para a gente poder entender, porque muitas pessoas ficam presas nessa mentalidade de escravo, porque antes a gente não era filho, quando Deus nos salvou, quando Deus nos aceitou, nós viramos filhos de Deus. E a transformação da mente, em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua mente, em sua alma, assim ela é. Muitos cristãos vivem salvos, mas não são libertos da mente. Como eu acabei de falar, muitas pessoas já são salvas, já têm a salvação em Cristo, mas a mente dela ainda está presa. Ela já tem aquela mente de escravo. Assim como o povo de Israel que foi liberto, e um dia eles saíram de Israel, do Egito, mas demoraram 40 anos para eles poderem entender o que Deus queria fazer na vida deles, ele poderia tirar aquela mentalidade de escravo, porque para eles, tipo, eles estavam ali como escravos, eles passavam por ali, a mente deles era aquela ali, mesmo ele vendo as coisas, mesmo ele sabendo o que Deus iria fazer, ele continuava com aquela mentalidade. E quando Deus tira, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver a grandeza das coisas que Deus quer fazer. Aleluia, Jesus! Ali. Mas a gente consegue entender o porquê disso, porque ali eles passaram 400 anos ali como escravos, eles cresceram ali, eles não tinham direitos, não tinham sonhos, não tinham liberdade. Eles não tinham acesso a tudo ali. E quando Deus libertou, eles estavam livres fisicamente, mas ainda estavam presos emocionalmente. E se aplicando para hoje, muitas pessoas aceitam Jesus, mas continuam presas. Elas têm medos, têm traumas do que pode acontecer, têm crenças limitadas, elas ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho, elas ainda não conhecem o que realmente Deus pode fazer. Ela fala, eu nunca vou conseguir, eu não vou conseguir, não é que eu não sou capaz, porque ela tem aquela crença limitada, porque ela ainda não conhece, como eles não conhecem ainda Deus, ela não viveu ainda as coisas que Deus tem para fazer, então eles têm aquela crença limitada, eu não vou conseguir, isso é muita coisa para mim, não, eu só quero isso, não, isso aqui é muita coisa, isso aqui para mim já basta, é a mentalidade de escravo, essa é a mentalidade de escravo. E
você for conversar com a pessoa, o senhor não sabe que já trabalhou nesse meio. E então ele sabe que a pessoa fica ali 10, 20, 30 anos, e quando ela sai dali, ela sai muito tempo sem conviver com o mundo aqui fora. Ela se sente, ela não tem, acha que não tem direito de fazer as coisas, ela acha que não tem direito de viver. Aleluia! E essa é a mentalidade de escravo. Em Êxodo 14, 11, quando o povo de Moisés, disseram a Moisés: foi por falta de sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, melhor nos fará servir aos egípcios do que morrer no deserto. Eles estavam passando por uma dificuldade e eles já começaram a reclamar, já começaram a murmurar, porque eles tinham aquela mentalidade de o alimento, a comida que eles tinham ali, para eles já bastava. Eles não queriam, porque Deus tinha um projeto muito grande para a vida deles, Deus ia levar eles para a terra. Mas a mente deles já estava, não? Para que eu vou passar pela prova? Para que eu vou passar por isso? Se lá já tinha isso. Para que eu vou passar por aquilo? Se lá já tinha isso e eu vou ficar passando por dificuldades. E assim também uma pessoa, quando ela é presa no escuro, quando ela é presa num lugar onde ela não tem acesso à luz, e quando ela chega a luz até ela, os olhos dela começam a doer, e é uma dor. Tem pessoas que são mantidas em porões de casa, anos e anos, e ela não tem acesso ao sol, não tem acesso à luz, e quando ela sai, ela liberta eles ali, a vista dela começa a doer muito, porque é uma coisa que ela não consegue ver. E assim naquele povo, eles estavam ali com aqueles olhos, eles começaram a ver a luz de Deus, e começou a doer, porque dói você mudar sua mentalidade, você mudar seu jeito, isso dói, é dolorido, mas é uma coisa boa. Ali, como essas pessoas, elas estavam ali chorando, porque ele precisa voltar, porque está doendo, está passando por provas, mas era uma coisa grande, mas elas preferiam voltar, ali ela falando, eu prefiro voltar para lá onde eu era escravo, eu tinha minha comida ali, não passava por tribulação, não passava por nada, quem está passando necessidade, por que isso? Com os olhos dela, ela pararam e pensava nisso. Mas não é assim que devemos ter mentalidade de filho. Como em Romanos diz: você não receberá o espírito de escravidão para viverem com medo, mas o espírito que os torna filho, por meio do qual clamamos Abba Pai. E aqui em Romanos diz que nós somos filhos, nós somos declarados filhos, mas a gente não consegue diferenciar porque por sermos mantidos como escravos, quando a gente se torna filho, a gente ainda fica com essa mentalidade. E o filho, ele sabe quem é o pai. O filho sabe quem é o pai. Assim como nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos o que ele pode fazer. Nós sabemos que ele tem autoridade. Nós sabemos que ele tem poder sobre todas as coisas. Nós somos filhos, nós somos herdeiros disso tudo. Como Jesus falou que nós vamos fazer maravilhas maiores do que ele fez. Porque nós somos filhos também. Nós devemos ter confiança no Pai. Nós devemos ter crescimento e mental para poder entender, para poder falar, se a gente chega na mente de escravo, eu só consigo até aqui. Hoje nós somos filhos, nós devemos pensar, não, eu quero coisa grande. Deus é capaz de fazer coisa grande porque Ele é nosso Pai. Assim como eu sou pai, você é mãe, meu sogro é pai, minha sogra é mãe, nós temos um filho. Nosso filho também, quando vai pedir alguma coisa para a gente, ele pede como se fosse pai. Mesmo que ele fala, eu quero sentir minha sogra, a gente vai agradecer, e Deus fala conosco, nós somos filhos. Então nós devemos pedir, não devemos ficar com medo, não devemos ficar, mas vou ficar pedindo. Nós somos filhos. Deus não vai dar todas as coisas, porque Ele conhece nosso coração. Como nós conhecemos nossos filhos, a gente sabe que a gente não pode dar uma coisa se aquele filho não consegue. A gente não vai dar uma coisa porque o filho não vai conseguir. Não vou dar uma bicicleta para o Henrique, porque ele não sabe andar de bicicleta. Para que eu vou dar a bicicleta dele? Ele não sabe andar, ainda não está na hora disso. E assim é Deus. Às vezes nós pedimos uma coisa e Deus faz a mesma coisa. Se você está capacitado para isso, somente já se abriu para isso, eu vou se abriu para esperar e Deus vai fazer na nossa vida. E o escravo, ele tem medo. Ele faz as coisas com Deus, ele tem medo do que pode acontecer. Ele vai fazer as coisas não porque ele ama a Deus. Ele não vai vir à igreja porque ele ama a Deus. Ele não vai adorar porque ele ama a Deus. Ele vai fazer porque ele tem medo do que pode acontecer, porque ele lembra que Deus vai fazer. Não, nós somos filhos. Nós somos filhos, nós devemos fazer porque nós amamos.
Nós devemos ir ao culto porque nós amamos estar aqui. Não por medo de Deus voltar no dia que nós estivermos em casa e a gente não ir para o social. Não porque nós estivermos em casa amando Jesus, por uma situação aconteceu de não poder vir, mas nós estamos adorando, nós amamos Jesus de nosso coração, amamos Deus de nosso coração, nós sabemos que vamos ser salvos. Mas o escravo não, ele tem medo, ele vem porque ele tem medo de, se Deus voltar hoje, eu vou estar na igreja, eu vou ser salvo. E ele não vai ser salvo porque ele não está aqui por amor. Ele está porque ele tem medo do que pode acontecer. Ele tem medo de passar dificuldade, ele tem medo de passar fome, ele tem medo de tudo, porque é assim a mentalidade de escravo. Ele tem medo de ser perseguido. E nós, por amarmos a Deus, escolhemos por amar a Deus, a gente sabe que Deus está conosco. A gente sabe que independente de qualquer coisa, Ele vai estar conosco. E não devemos ficar com medo, porque somos filhos. Porque, como eu falei do filho, e eu coloquei uma ilustração, o filho, quando ele chega na casa, o filho está na sua casa, ele não pede, eu posso abrir a geladeira para ver o que é aqui dentro, eu posso comer alguma coisa na geladeira. Não! Ele pega, ele abre da maninha, ele come biscoito, mesmo que a gente não pode agora, não está na hora. Mas é filho, ele não pergunta, ele abre a geladeira, ele come o que tem lá, ele come o que tem lá. E assim nós somos filhos. Nós devemos ter esse pensamento, nós devemos olhar para Deus, Senhor, eu quero muito, Senhor, eu preciso, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, eu estou precisando muito disso aqui, Deus, eu quero muito, Pai, eu quero muito isso, você sabe o quanto Glória a Deus. Porque Deus quer nos levar além daquilo, Deus quer nos levar além da mentalidade de escravo. Em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que pode fazer coisas grandes, muito mais do que nós pensamos. Ele pode fazer. O escravo, ele só pede o básico para sobreviver. Para ele o básico está bom, ele tem o alimento e ele tem um lugar ali para ele ficar ali, para ele, aquilo ali já está bom. E o filho, nós devemos sonhar grande. Porque o filho sonha grande. Porque o filho sabe quem é o pai. O filho sabe que ele é dono de tudo. E o povo de Israel só queria sair do Egito. Com aquela mentalidade deles. Eles só queriam sair dali. Eles só queriam, eu só quero parar de ser escravo. Para mim, eu saindo daqui e tendo minha casinha, com o nosso pensamento, eu saindo do aluguel, tendo só minha casinha aqui, que eu não preciso mais pagar aluguel, já está bom para mim. Eu consegui um emprego, onde eu recebo um pouquinho mais, e eu tenho um pouquinho mais de tempo, para mim já está bom. Desse jeito Eu conseguindo dias cultos, dias de quarto, dias de domingo, para mim já está bom. Mas não, nós somos filhos. E Deus quer levar isso para um outro nível, para uma outra coisa, para um outro patamar. Aleluia! Porque Ele não quer só que a gente saia do aluguel e que a gente coloque uma casinha, não, Ele quer que nós tenhamos a maior casa, uma casa boa, onde nós possamos morar, receber pessoas em nossa casa, ter uma casa que nós possamos ter nossa paz, ter um conforto. Não só naquele pensamento, nossa, eu quero sair do aluguel, eu só quero uma casinha, um meu partido. Não, nós somos filhos. Eu quero um carro novo, eu quero fazer a obra não só quarta, não só domingo, eu quero fazer a obra todos os dias. Eu quero servir a Deus mais, eu quero fazer mais coisas a Deus. Aleluia! Eu não quero ficar limitado só nisso, eu quero coisas grandes. É verdade. E em Romanos, diz, Romanos 12:2, transformados vós pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós devemos reconhecer, porque mesmo sendo filho, a gente ainda fica com a nossa mentalidade, mas nós devemos dobrar nossos joelhos. Senhor, eu ainda tenho uma mente de escravo nisso. Senhor, eu ainda não consigo enxergar com a mente de filho nessa situação. Isso aqui eu não consigo enxergar como filho. Nós devemos dobrar nossos joelhos e ser honesto com Deus. Senhor, isso aqui eu ainda não consigo. Eu ainda penso que eu ainda devo. Só isso aqui para mim já basta. Aleluia! Só isso aqui para mim já está bom. Senhor, eu ainda acho que só uma lanchonetezinha para mim já basta. Senhor, só um
ter um carro bom, Senhor, assim, eu quero conseguir pregar mais, estudar mais. Eu não quero só vir na igreja, só ouvir a palavra, não, eu quero falar mais da tua palavra, eu quero estudar mais, eu quero salvar mais pessoas. E para isso nós devemos mudar nossa linguagem, do jeito que nós falamos com Deus. A gente só fala com o Senhor, Senhor, muito obrigado, Deus, agradecer por tudo, Senhor, muito obrigado, Deus, por isso, Senhor, muito obrigado, Deus, por isso, muito obrigado pelo alimento, Senhor, muito obrigado por isso. Sim, devemos ter esse pensamento, devemos fazer isso. Mas também nós devemos falar, Senhor, eu sou muito grato, Senhor, pelo alimento, eu sou muito grato por isso, Senhor, mas se o Senhor puder, Deus, me abençoar mais, poder estar comigo mais. Senhor, não estou reclamando do que o Senhor está fazendo, mas o Senhor diz que somos filhos. Nós devemos que aquele que pede ao Pai, Deus dá, aquele que pede ao Pai, o Pai dá. Isso está na Bíblia, nós devemos falar com Deus dessa forma. Nós devemos parar de murmurar, porque muitas vezes acontece uma coisa, a gente murmura, como aquele povo que estava no Egito. Eles já saíram como escravos, eles estavam no processo para poder chegar na terra prometida. E aí eles murmuravam, acontecia alguma coisa, ele ia lá e murmurava, reclamava, falava, Senhor, por que me tiraste lá? Porque eu poderia ter ficado lá, mas o Senhor me tirou, eu poderia vir para cá passar por isso. E então devemos parar de murmurar e começar a profetizar a vitória. Deus, estou passando por isso hoje, como aconteceu comigo essa semana. Na lanchonete nós estávamos vendendo muito, eu falo porque somos irmãos em Cristo e ninguém aqui estava invejando ninguém, e na lanchonete nós estávamos vendendo muito, e eu falei com Deus, Senhor, mesmo que com os olhos hoje eu não consiga ver, mas eu creio que esse mês ainda, esse ano ainda, minha lanchonete vai prosperar muito. Eu sei, nós devemos profetizar, mesmo que no momento a gente mora de aluguel, mesmo que no momento nós não temos um carro novo, um carro que nós sonhamos, mas nós devemos profetizar, Senhor, eu creio, eu tenho fé que isso aqui é momentâneo, isso aqui é só passageiro até eu chegar na terra prometida, isso aqui é só até chegar onde eu estou pedindo. Nós devemos profetizar. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela minha casa. Senhor, eu te agradeço pelo meu carro, pela minha família estar unida, pela minha família feliz, pelo meu trabalho, Senhor. Eu te agradeço por Deus me dar um trabalho, eu consiga ter tempo para te adorar, para te buscar, para te glorificar. E a semana eu estava fazendo isso e eu falei, Senhor, mesmo que hoje, Senhor, eu não tenha pedido nada, mesmo que eu não tenha pedido nada, mas eu creio que isso aqui é só momentâneo, isso aqui é só passagem. Eu profetizo sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha lanchonete, muitas bênçãos, porque nós somos filhos. Como eu falei, eu refletindo nessa semana sobre essa passagem, na quarta-feira, o culto estava cheio, eu não tive a oportunidade de falar sobre essa palavra, mas eu sabia que hoje, quando a pastora falou, você vai pregar hoje. Eu falei, Senhor, que assim seja. E quando o Beto fez a passagem sobre o filho, eu falei, Senhor, que assim seja. Começou a louvar o hino, que vou viver a totalidade da promessa. Eu falei, Senhor, que assim seja. Senhor, que assim seja. Porque nós devemos profetizar coisa boa na nossa vida, porque nós somos filhos. Senhor, eu vou receber. Senhor, eu sei que você vai fazer. Eu acredito, Deus, em tudo que você vai fazer. Porque quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele precisou sair do barco. Ele precisou ter fé em Deus e falar, eu vou andar sobre as águas. Ele precisou mesmo sem ele enxergar, porque ele só estava vendo Jesus andando sobre as águas. Ele não tinha nada sobre as águas, ele falou, mesmo que eu não esteja vendo com meus olhos agora, mas eu creio que Deus vai fazer. E assim ele saiu do barco e ele começou a andar sobre as águas. E a gente eu parando para pensar nisso. Cara, alguém andou sobre as águas. E mesmo sem ele entender, mesmo sem ele entender por que ele estava, como que aquilo ia acontecer, ele só falou, Deus, eu vou até Jesus e vou andar sobre as águas. Porque Jesus falou para ele ir. E ele teve fé que ele iria conseguir andar sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas. Mas para isso ele teve que sair do barco. Mas para isso nós devemos sair daquela zona de conforto, daquela zona que a gente fica, Senhor, só isso aqui já basta. Senhor, se eu só sair disso aqui, para mim já está bom. Não, nós devemos sair do barco, nós devemos dar um passo para poder entender, Senhor, só isso aqui para mim não basta. Senhor, eu sou escravo, eu sou filho. Senhor, eu vou viver grandes coisas. E Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Eu estava lendo sobre essa passagem e quando Deus falou comigo nisso, eu
foi Deus que fez. Coisa linda. Todos saberão quando você tiver a sua vitória, quando você estiver pregando para milhões de pessoas, quando você estiver viajando para poder pregar, quando você estiver fazendo um avivamento, um culto jovem, quando você estiver pregando para outras pessoas, quando você estiver vivendo a totalidade da promessa de Deus, todos verão que foi Deus que fez, porque todos vão olhar para não. Os olhos humanos não conseguiam ver aquela mulher viajando, pregando para outras pessoas. Não, os olhos humanos não conseguiam ver aquele homem, aquela pessoa saindo daquele bairro, saindo daquele lugar, indo para outro país para poder pegar para outras pessoas. Com os olhos humanos não conseguia ver, porque aquela pessoa não tinha condições, aquela pessoa não tinha entendimento da palavra, aquela pessoa não tinha sabedoria para pregar para outras pessoas. Mas todos saberão que foi Deus que fez. Não foi porque eu sou eu, não foi porque você não, foi porque Deus fez. Todos saberão que foi porque Deus fez. Porque quando Deus transforma a sua mentalidade, Ele vai te levar para outro nível. A sua mentalidade não vai ser mais de escravo, a sua mentalidade vai ser de filho. E é Deus que vai fazer. Ele vai te tirar dali e Ele vai te levar para outro nível, para outros ambientes, para outras palavras, para outras pessoas. Ele vai te conectar com pessoas que você vai falar: meu Deus, eu nunca imaginei estar aqui. Senhor, eu nunca imaginei estar pregando para tantas pessoas. Hoje a gente prega que a igreja prega para tantas pessoas, mas quando nós estivermos num lugar que a gente está pregando para 100, para 1000, para 100 mil pessoas, nós vamos olhar e aí nós vamos entender, nós vamos lembrar disso, vamos falar: meu Deus, aos meus olhos eu não consigo, hoje eu não consigo enxergar isso, mas Deus faz coisas grandes. Deus faz coisas enormes na nossa vida. Por quê? Porque nós somos filhos. Nós devemos orar a Deus, falar com Deus, entender que nós somos filhos. Nós devemos pedir a Deus para Deus fazer. Nós devemos falar: Senhor, com meus olhos eu não consigo enxergar. Senhor, no momento que eu estou vivendo eu não consigo ver, mas eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes na minha vida. Que nós precisamos romper esse pensamento de escravo. Nós precisamos, como eu falei, nós precisamos sair do barco, nós precisamos ir para outro nível, nós precisamos estar mais junto com Deus, orar mais, buscar mais, falar mais da palavra de Deus, ler mais sobre a palavra de Deus, porque muitas pessoas abrem a Bíblia e vai profetizar para a igreja, vai pregar para a igreja, porque a luta, porque sim, devemos ter luta, nós temos luta. Nós temos luta, qualquer pessoa tem luta, dentro da igreja, fora da igreja, temos luta. Na vida somos carnes. Somos carnes, a gente passa por dificuldade, a gente passa por aflição, passamos sim, mas que nós devemos olhar as palavras e falar: Senhor, eu vou viver a totalidade da promessa. O Senhor vai fazer. Senhor, o Senhor disse que aquele filho que pede ao pai, o pai dá. Não tem como o filho pedir pão, o pai não vai dar pedra, o pai não vai dar outra coisa. Se o filho pede pão, o pai vai dar pão. Se for da necessidade, se o pai vê aquilo. Então que nós devemos romper com esse pensamento de escravo, que nós não somos capazes, que nós não somos dignos, porque muitas vezes fica: Senhor, já para mim, eu já fiz, já me batei, Senhor, para mim já está pegando aqui, Senhor, para mim já está bom. Não, Senhor, eu quero pregar para outras pessoas. Senhor, eu quero que meu negócio, que meu trabalho me dê a oportunidade de ter tempo para te glorificar, para poder abençoar a vida de outras pessoas. Porque se for só para mim, Senhor, se for de uma maneira em que só eu vou ser beneficiado, para quê? Para que isso, se vamos morrer, tudo vai ficar aqui. Senhor, o meu trabalho eu quero prosperar muito. Eu quero ter muito trabalho, muito carro para poder consertar. Mas para que você vai ter muito carro, muito dinheiro, se você vai ter? Tem que ser para poder fazer a obra. Senhor, eu quero isso aqui. Senhor, eu quero um trabalho onde eu consiga ter mais tempo para poder pregar. Eu penso muito nisso, eu falo muito com a Natália. Eu penso muito nesse meio do empreendedorismo, porque eu vou conseguir ter mais tempo para poder estar com a minha família. Porque a nossa família também, Deus ama quando nós fazemos a obra com a nossa família, quando nós temos tempo para a nossa família. Então, eu penso nisso para poder estar mais com a minha família, num dia de quarta, num dia de domingo, um dia que tiver um evangelismo, ou que tiver alguma saída, eu ter tempo para poder ir, como eu estava falando com a Natália, na época que a gente estava com a lanchonete, antes da gente fechar, a gente vinha todo dia, a gente vinha para o culto, quando tinha saída, a gente conseguia ir, porque a gente tinha pessoas para trabalhar, e ali Deus prosperava, que a gente conseguia ter tempo para poder buscar, ter tempo para poder orar, ter tempo para a nossa família, e assim devemos ser nós, Senhor. Abençoa minha vida, Senhor.
nos abençoar tão grande, que nós vamos poder ter tempo, ter dinheiro, ter disponibilidade para poder fazer isso, porque nós somos filhos, nós devemos buscar que somos filhos, e não vamos estar longe daquela mentalidade. Senhor, isso aqui para mim já está bom, Senhor, só até aqui para mim já está bom, Senhor, se eu pegar para 10 pessoas, Senhor, para mim já está bom. Senhor, se eu tiver só o meu carrinho, Senhor, para mim já está bom. Se eu tiver só isso aqui, para mim já está bom. Nós temos que ter a mente de filho e entender que nós somos filhos. Devemos buscar, devemos agradecer, devemos pedir ao Pai do nosso coração: Senhor, faça, Senhor, grandes obras na minha vida, para que eu possa fazer, Senhor, grandes obras para glorificar o Seu nome, para poder engrandecer o Teu nome. E que nós devemos refletir nessa passagem, que nós devemos agradecer a Deus, que nós devemos pedir como filho, que nós devemos entender, orar como filho e não como escravo, não como aquelas pessoas com a mente fechada como escravo, que nós devemos abrir nossa mente para poder entender que nós somos filhos e que nós devemos agir como filho, orar como filho, pregar como filho, buscar como filho e estar na presença de Deus como filho. E é isso que foi o que Deus me deu, foi a palavra que Deus me deu. Eu espero que a igreja entenda o que eu quis dizer. E assim